do Senhor a todos os nossos alunos, professores das pré-aulas da Assembleia de Deus de Criciúma, diretamente dos estúdios da ADC TV. E nesta feita estaremos aprendendo a lição número 2, as promessas de Deus para Israel. Nosso texto áureo se encontra em Gênesis, capítulo 12, versículo 3, que diz assim: abençoarei os que te abençoarem, amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Nossa verdade prática: ainda que a queda espiritual tenha ocorrido com Israel, há uma gloriosa promessa ao remanescente fiel. A nossa introdução. As promessas divinas para Israel foram proferidas há mais de 4.000 anos antes da vinda do Senhor Jesus. Tudo começou quando Deus chamou Abrão e fez-lhes promessas a respeito do divino propósito de formar uma grande nação. Nessa chamada está implícita as promessas para Israel como nação ímpar dentre todos os povos da terra, a fim de uma forma especial cumprir os propósitos divinos para a humanidade. Por isso, nessa lição, veremos que muitas promessas de Deus para Israel são irrevogáveis. Elas foram feitas por Deus a Abraão, Isaque e Jacó, a Davi, e confirmadas com o advento do Senhor Jesus. Então, nesta lição número 2, nós entenderemos a chamada de Abrão. Abrão, ele vem de uma família de idólatras. E nós vemos por base bíblica que o próprio sobrinho Labão, ele tinha muitos terafins em sua casa. Nós vemos que a esposa amada de Jacó roubou esses terafins e levou junto com ela. Então, por que Abraão foi escolhido? Abraão era descendente de Éber. Éber vem da palavra hebreus, descendentes de Sem, descendentes semistas. Há uma genealogia bíblica desde Adão que chega a Abraão em sua escolha. Deus fez uma aliança com Abraão. Deus escolheu Isaque. Isaque, ele veio por promessa de Deus. Jacó, promessa de Deus. Como Deus guardou essa nação sem se contaminar com os egípcios 400 anos. Israel é um filho, é uma nação filha de Deus. Deus formou Israel, Deus peneirou Israel e suas promessas são irrevogáveis. Então, adentrando no nosso primeiro tópico, Israel, a promessa da criação de uma grande nação. Temos como síntese: a descendência de Abrão seria uma grande nação, acompanhada de um testemunho espiritual importante. E o primeiro subtópico é: far-te-ei uma grande nação. Então, Abrão, a sua vida foi envolvida em uma promessa no qual Deus tinha um objetivo, de Abraão e sua peregrinação, forjar uma grande nação. Diferente de outras nações, como Esaú, saiu grandes nações. Os filhos de Ló também saiu grandes nações, midianitas, amonitas. Então, do próprio Ismael saiu uma grande nação, os ismaelitas, só que o olhar para Israel
era um olhar diferente, porque não seria só uma grande nação em carne, mas seria uma grande nação espiritual para transformar a fé de todas as nações do planeta. Então, Deus faz esta promessa: e abençoar-te-ei, engrandecerei o teu nome, e tu serás uma bênção. Então Deus desejou promover o nome de Abrão. Abrão se tornaria o patriarca, e não meramente materialista aos olhos humanos como nação, mas carregaria um testemunho espiritual. Diz o texto em Gênesis capítulo 12, versículo 2, e tu serás uma bênção para os povos. Deus faria de Abrão esta grande nação. Mas vemos que a trajetória de Abrão seria diferente de outros povos. Abrão, a esposa dele era estéril. O tempo se passou para Abraão, ao ponto de Abraão entender que ele não teria herdeiro. Ele mesmo foi questionar a Deus: Deus, o meu filho virá, o meu herdeiro será o Damasceno Eliezer? Ele vai ser o meu herdeiro? E Deus fala: não, virá das tuas entranhas, Abrão. Mas como Abraão entenderia, ele sendo um homem velho, a sua esposa já sendo velha? E as palavras de Deus, claramente, ela traz esse título aqui: abençoarei os que te abençoarem, amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. A bênção e a maldição estava conforme as pessoas tratariam Abraão. Deus castigaria quem quisesse o mal para Abraão. Deus abençoaria quem quisesse a bênção para Abraão. Por isso que no capítulo 24, versículo 9 diz: bendito os que te abençoarem, maldito os que te amaldiçoarem. A bênção estava sobre a vida de Abraão, e esta bênção, ela seria transmitida de cada um que fosse herdeiro desta bênção. Lembram-se que esta força espiritual não estaria sobre Ismael, não estaria sobre Esaú, mas estaria sobre Isaac, estaria sobre Jacó, que se tornaria depois o seu nome Israel. Então, bendita serão todas as famílias da terra. Essas promessas é considerada a segunda profecia da Escritura a respeito do Senhor Jesus. Porque o Senhor Jesus vai vir dos lombos de Abraão nessa terra. Porque dentro da linhagem, Maria é descendente de Abraão. Então, de Abraão seriam benditas todas as famílias da terra através do nome que é sobre todo nome, o nome do nosso Deus Todo-Poderoso, o Senhor Jesus, o Deus de Abraão, chamado o Pai da fé, o Pai dos israelitas. Essa bênção diz respeito a Jesus.
e de Jesus, essa bênção é oferecida a todas as nações. Outras promessas a Israel. A síntese. As promessas feitas a Abraão culminaram na promessa de que o Messias viria para redimir Israel e a humanidade de seus pecados. Então, a promessa de um filho a Abraão. O Senhor prometeu um filho. E algo muito difícil para nós vencermos é o Cronos, o tempo. O tempo gera dúvida. O tempo nos frustra. O tempo nos isola. E com Abraão não foi diferente. Ele estava avançado em idade. Sua esposa ainda estava estéril. E Abraão argumenta com Deus que o Eliezer vai ser o seu herdeiro. Mas o Senhor assegura, não. O teu herdeiro vai ser teu filho. E o seu nome, ele é Isaque. O filho da promessa é Isaque. Meus amados, não é nós que escolhemos, eu olhando para Abraão, não é Abraão que escolhe que o sucessor vai ser o Ismael. É Deus que escolhe, e antes de Isaque vir à terra, Deus já conhecia Isaque, porque eu conheço o hoje, mas Deus conhece o amanhã. A promessa, então, de um filho, Isaque. Após, todos nós conhecemos que Cristo pré-encarnado, a teofania, segundo alguns intérpretes, esteve na casa de Abraão junto com 3 anjos. E eles falaram que daqui a 1 ano, Sara teria um filho. Sara estava atrás da cortina ouvindo, porque eles moravam em tendas. E existia a ala das mulheres e a ala dos homens, não ficava misturado. E o anjo fala: por que você riu, Sara? Ela comenta: eu não ri, riu sim. Irmãos, a vinda de Isaque não dependia de Abraão e Sara, era a promessa divina. E o texto da promessa de um filho a Isaque mostra que após a morte de Sara, 40 anos depois, Isaque está 40 anos, houve a necessidade agora de Abraão encontrar uma esposa para Isaque. Nós vemos que após a morte de Sara, Abraão vai em busca de Rebeca, sua parente, casa com Isaque. Abraão agora vai casar novamente com Quetura, vai ter mais 6 filhos, mas a promessa está sobre Isaque. Então nós encontramos, no tempo próprio, ele demoraria. Outra questão, Isaque e Rebeca também é estéril, vai levar 20 anos para Deus abrir a madre. Então Isaque está com 60 anos, quando vai nascer os seus 2 filhos, Esaú e Jacó. E eles têm gêmeos. Com isso, a promessa será renovada. E o Senhor vai falar agora com Jacó, reiterando a promessa de Abraão, de que lhe daria
todas aquelas terras. Jacó está debaixo de promessa, como Isaac esteve debaixo de promessa, como Abraão recebeu a promessa. A igreja, ela vence não porque nós somos melhores do que outras religiões e outros segmentos, é porque a bênção do Senhor está sobre a igreja, usando os seus filhos. Mas ainda dentro da lição, nós vemos como Esaú foi carnal. Ele trocou essa bênção abraâmica, que estava na primogenitura dele, pela fome. Pela fome, ele trocou um prato de lentilhas pelo direito da primogenitura. Então, nós entendemos que temos que valorizar aquilo que nós temos. Nós não podemos trocar por circunstâncias banais desta terra. E de Jacó vai ter a promessa do reino do Messias. Através da promessa de Isaías, Deus falou que o Messias nasceria descendente de Davi, da descendência de Jessé. Por isso Jesus é chamado de filho de Davi, o Emanuel, aquele que seria concebido de uma virgem e daria à luz um filho, pelo nome Emanuel, que traduzido quer dizer Deus conosco. E nosso terceiro tópico, a promessa de salvação para Israel. A Bíblia assegura que o remanescente fiel de Israel será salvo pelo libertador que virá de Sião. A queda de Israel. O Novo Testamento nos mostra claramente a queda de Israel. A nação não conseguiu exercer o papel de nação sacerdotal no meio das nações. Nós vemos que o reino norte se corrompeu através das imagens feitas por Jeroboão, e elas foram para o exílio. Nós vemos que também o reino sul, governado pelos descendentes de Davi, também caíram no caminho da idolatria e também tombaram. Teve que se passar uma geração, conforme profetizado pelo profeta Jeremias, 70 anos, para poderem voltar para Israel. Zorobabel começa uma grande obra, profetizado, que ele levantaria o templo novamente, mas um templo que já não teria o grande esplendor da época de Salomão. Depois nós vemos a ascensão dos gregos após os medo-persas, da lição posterior que aprendemos sobre a história da rainha Esther. Alexandre o Grande derruba o Império Medo-Persas. Com a morte prematura de Alexandre o Grande, os 4 generais dividem o império. E, consequentemente, a nação de Israel, ela fica dentro de um desses territórios. Nós vemos que foi uma época macabra, que está registrada dentro do livro dos Macabeus. Uma época onde o templo foi profanado, os sumos sacerdotes começaram a ser eletivos pelos saduceus. Então o sacerdócio se corrompeu. E foi neste período que Herodes o Grande chega ao poder, e com Herodes o Grande viria a plenitude dos tempos do nascimento do Senhor Jesus. O apóstolo Paulo aos Romanos trata de muitas questões que muitos cristãos dos dias atuais se fazem hoje. Como promessas de Deus, Israel podem permanecer válidas hoje. Elas não foram revogadas.
Paulo começa a fazer certas perguntas, porque Israel permaneceu em rebelião contra Deus, porque a nação não reconheceu e não reconhece Jesus Cristo como o grande Messias desta nação. Paulo demonstra tristeza por Israel. O capítulo 9 revela a tristeza do apóstolo pelos judeus. Lembram-se que os próprios judeus tentaram matar Paulo. Levaram ele às autoridades para ver se conseguiam a morte do apóstolo Paulo. E esse sentimento de tristeza, ao mesmo tempo, é uma atitude de piedade, de sofrer pela salvação dos judeus. Paulo trabalhou muito na evangelização pelos judeus. E há uma promessa ainda que está de pé. A promessa da salvação a Israel. Quando orava por Israel, o apóstolo falava, dos quais é a adoção de filhos, e a glória, e o conserto, as leis e o culto, as promessas do qual são os pais, e dos quais é Cristo, segundo a carne, o qual é sobre todos, Deus bendito eternamente. Amém. São qualificações que mostram que Deus cumpre a sua promessa e Deus há de salvar por Israel. Nós olhamos pelas palavras escatológicas, as profecias dadas no grande governo do anticristo, se levantará contra Israel. O profeta Zacarias diz que eles entrarão em Israel e exterminarão com a cidade. Mulheres serão violadas, diz o texto. E nesta hora Israel clamará pelo Messias, o seu Senhor. E Jesus descerá, colocando os seus pés nos dois montes, onde se fendarão no meio, para libertar Israel. E Israel se converterá, a promessa da salvação se cumprirá. Então, nós vemos que Deus zela pela palavra. A Bíblia diz que esse povo se chamará de filhos do Deus vivo. O remanescente fiel será salvo. O libertador que virá de Sião fará isso, que é o nosso Senhor Jesus Cristo, que vive para todo sempre. A nossa conclusão: as promessas de Deus para Israel não pode falhar. O que Deus prometeu a Abraão, a Isaque e a Jacó se cumpriu em parte e terá seu cumprimento pleno nos tempos futuros. Quando o Senhor Jesus voltar em glória e implantar o seu glorioso reino do milênio, lembraremos da palavra do compromisso do Senhor. Ainda antes que houvesse dia, eu sou, e ninguém há que possa fazer escapar das minhas mãos. Operando eu, quem impedirá? Quero agradecer você que esteve conosco em nossa segunda aula. Esteja cada pré-aula juntamente conosco, aprendendo das promessas do Senhor. Deus há de abençoar a sua vida. Até a próxima. Deus os abençoe.